mulher que optou pela vida de celibato, segundo a palavra de Deus, escrever sobre casais. Então eu mostrei aos irmãos que, olha, aqui está a grande revelação. Não foi pela experiência que Paulo falou, foi por revelação, foi pela graça. Poderia Pedro ter falado, mas Deus escolhe um homem para escrever a igreja de Corinto sobre esse aspecto. Quando olhamos para a nossa vida e a cultura que recebemos no passado, recebemos uma cultura em onde o sexo, ele é sujo. O sexo não é para ser falado. É uma das maiores mentiras de Satanás. Satanás sempre veio destruir e deturpar. Aprendemos que precisamos conviver. A mulher tem o seu tempo e o homem também. E é aí que é importante você entender o que diz a Bíblia. E isso é lindo, irmãos. Tivemos ali um tempo de júbilo. Depois falamos sobre a nossa aliança que temos. Em Gênesis capítulo 15 fala que Abraão, ele fez uma aliança com Deus. É um testamento. E o testamento só tem validade quando morremos. Se nós não morrermos todos os dias, se nós não morrermos um pouco de nós, o nosso casamento não perdura. Falamos sobre o aspecto de durabilidade das nossas relações. E no último encontro, eu falei sobre o ambiente onde estamos morando. Foi coisa simples, mas como eu conheço a igreja toda, como eu conheço os casais, foi mais fácil olhar para a cara deles e dizer: vocês estão errados. Porque não tem como, 20 e poucos anos aqui, junto com vocês, já dá para conhecer uma boa turma aí. Só pelo rosto, só pela tua chegada, só pelo teu andar. E hoje nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Eu vou chamar o Pedro para compartilhar. Eu quero que você abra o teu coração, porque a palavra é uma só. Precisamos ser treinados, irmãos. Não ouvir o que nós queremos, mas ouvir o que nós necessitamos. Deus tem o seu propósito nessa noite. Estivemos falando hoje pela manhã, ali na empresa Sumidenso, é isso? Obrigado, Geraldo. Geraldo, ele trabalha lá, ele gerencia lá uma boa parte da empresa. E nós tivemos pela manhã uma boa palavra lá. O Geraldo falou: ó, pastor, teve uma boa repercussão. E depois tive que voltar à tarde também, falar às 4 horas lá. E amanhã estarei falando também numa outra empresa ali em Mateus Leme. Irmão, daqui a pouco esse pessoal vai me fichar. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero formar discípulos aqui. Essa é a minha escola. Esse é meu povo. E hoje o Pedro, ele é um dos meus discípulos. E hoje eu quero dar graças a Deus pela vida dele. Pelo que ele representa aqui na nossa comunidade. Pelo que ele é para mim. Tanto ele, Rafael e muitos outros, se eu for falar do nome deles, eu vou ter problemas aqui dentro. Então, eu quero dizer que nós temos aqui uma geração das mais belas que poucas igrejas têm. Nós temos aqui dentro uma garotada abençoada do Senhor. Vamos dar as mãos, vamos orar. Meu Deus, nessa hora, eu peço que tu dê sabedoria ao Pedro, tu dê olhos iluminados. Nós abrimos o nosso coração e o nosso espírito para receber a tua palavra. Que agora a tua palavra seja, Senhor, aquilo que vamos ouvir. Não o Pedro, mas a tua palavra está acima da vida dele. Senhor, nós precisamos da tua revelação. Nós não podemos sair desse lugar sem uma palavra do Senhor. Nós não podemos sair daqui sem que o Senhor mexa com a nossa ferida. Que o Senhor quebre o nosso orgulho. Que o Senhor venha nos moer. Precisamos ser transformados. Imagem e semelhança do teu único Filho.
Obrigado, Jesus, por esta hora tão bendita. Amém, meu irmão? Quantos estão com o coração aberto, com o seu espírito aberto para receber o que Deus tem? Dá um glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, igreja. Paz e graça, amém? Bom, eu tinha preparado uma palavra para falar no domingo de manhã, e quando o pastor me chamou, eu falei, vou aproveitar que domingo de manhã eu não preguei. Só que na quarta-feira eu cheguei em casa e Deus começou a falar comigo de uma maneira diferente, e eu mudei tudo que eu iria falar, e eu acredito que Deus tem coisas grandes para nós essa noite, amém? E assim, só para dar um contexto, eu tentei buscar algo que nós temos vivido, né, que tem sido falado, e eu ia falar um pouquinho sobre visão, porque como é difícil você ver além quando você está no momento de tribulação, mas como é fácil você ver além quando você tem momentos de glória. Eu falei aqui na vigília que muitas vezes a gente fica muito oprimido, porque quando a gente está na tribulação, a gente não consegue ver saídas. E quando a gente está num momento bom, parece que tudo dá certo, a nossa visão, ela vai além. Só que a Bíblia mostra que as grandes vitórias e os grandes milagres, as grandes revelações, aconteceram em lugares baixos. Davi venceu Golias no vale. Elias mandou que o servo dele visse a nuvem do tamanho de um homem lá no alto, no monte, mas quem teve a revelação foi ele que estava lá embaixo. Então, indiferente do momento o qual a gente vive, Jesus, Ele é capaz de dar uma luz no fim do túnel para você. Ele é o Rei dos Reis, Ele tem saída para todas as circunstâncias, amém? E eu queria falar um pouquinho hoje sobre crescendo espiritualmente. Talvez se eu tivesse que dar um tema, eu daria esse. E eu queria colocar aí 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, texto conhecidíssimo, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos falar a primeira parte aí. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Então, meu irmão, olha, para você crescer espiritualmente, algumas coisas têm que acontecer na nossa vida, para que você seja uma nova criatura. E a palavra, ela trabalha sempre em 3 caminhos, que é a conversão, a fé e o arrependimento. Para que haja um crescimento espiritual na nossa vida, a gente precisa passar por essas 3 etapas. Atos capítulo 3, verso 19, fala assim: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, para que Cristo possa te ver, porque a Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus, você precisa se converter, você precisa se arrepender. Efésios 2, capítulo 8, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, para que você esteja próximo de Deus e alcance o dom de Deus, você precisa ter fé. Este é o caminho da nova vida, do crescimento espiritual. E aí, quando a gente começa a crescer espiritualmente, algumas coisas mudam. E o que muda na nossa vida? A primeira coisa, muda o nosso pensar, porque a transformação, ela começa de dentro para fora. Outra coisa que muda é o nosso sentir. A gente às vezes sentia ódio, e agora você sente amor. Você sentia raiva, e agora você tem compaixão. O nosso sentido, ele começa a ser transformado. E a terceira coisa que começa a mudar são as nossas atitudes, são as nossas mudanças. Tudo aquilo que eu começo a fazer, ela busca algo em prol do reino, busca em prol de não só uma vida terrena, mas que busque algo eterno, uma visão eterna.
E o princípio básico para o crescimento é nascer. Ninguém cresce se não nascer. E o que é o nascer espiritual? Jesus fala que o novo nascimento é quando alguém nasce das águas e do Espírito. É aquilo que Nicodemos questionou Jesus. Como é que pode um homem nascer de novo? Como é que ele pode ter um nascimento? Ele vai voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus fala, não. Você precisa nascer da água e do Espírito. Então, quando você começa a passar pela etapa do novo nascimento, que onde você aceita Cristo, começa-se a crescer. A semente foi lançada. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não aceitou a Jesus como o Senhor da tua vida, eu quero te dizer, você não está parado no teu crescimento espiritual. Você precisa urgentemente aceitar a Jesus. Porque só assim você começa a crescer. Só assim você lança uma semente na tua vida de crescimento. E como é que é esse crescimento? Como é que tem que ser a ordem desse crescimento? 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, fala assim, Pedro dá uma instrução sobre crescimento espiritual, fala assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então olha o que ele fala, que interessante. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Aqui eu aprendo uma coisa. Eu tenho que crescer igualmente no mesmo patamar e nessas duas áreas da minha vida. Eu preciso crescer na graça do Senhor, mas também preciso crescer no conhecimento do Senhor. Na graça, eu vivo o reino de Deus. No conhecimento, eu conheço sobre o reino de Deus. Então, quando eu começo a viver na graça de Jesus, quando eu começo a viver sobre isso, é uma experiência, é uma intimidade que é gerada. Você está vivendo próximo a Deus. Só que quando você começa a crescer no conhecimento de Deus, você começa a saber sobre aquilo com o qual você está se relacionando. Inclusive a Bíblia fala que a fé, que é um dos princípios para o crescimento espiritual, ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, conhecimento. A graça já nos foi dada através de Jesus. Nós não precisamos fazer nada a não ser ter uma disposição de nos dobrar diante de Deus. E como é que eu conheço essa graça? Como é que eu começo a viver ela? Com uma oração, com a sua vida prática. Olha, a graça, o viver, é a prática da vida. O evangelho não é uma teoria. Davi, por exemplo, como ele viveu a graça de Deus? Ele desafiando um gigante. Ele foi para a prática da vida. Davi não chegou diante de Golias e ficou, você é um gigante incircunciso, você não tem pacto com Deus. Não, ele foi para a guerra. Ele começou a ver os milagres quando ele foi para a prática da vida. E a graça é isso, é o nosso dia a dia, vendo Cristo fazer o mover dele sobre nós. O conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Entrando na casa de Deus. É quando você fecha a porta do seu quarto, você abre a palavra de Deus e você começa a se alimentar dela. E o crescimento tem algumas etapas. E ele tem algumas coisas que Paulo vai nos ensinar, que na verdade não segue uma ordem cronológica, o crescimento espiritual. Porque Cristo trabalha de maneira individual com cada um. Mas sempre tem aquilo que Paulo vai nos ensinar em Colossenses capítulo 3, que é comum a todos nós cristãos, que é um crescimento que todos nós precisamos passar.
Coloquem para mim, Colossenses capítulo 3. E nós vamos ler alguns versos. E juntos nós vamos começar a entender o que eu preciso fazer para que eu comece a crescer espiritualmente. Fala assim, eu vou ler na minha versão aqui, ok? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês nasceram de novo, aqui é o princípio do crescimento. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensar nas coisas que são do alto. Aqui, sabe o que está falando? Agora que você nasceu de novo, comece a ter intimidade com Deus. Busque o reino de Deus. Esse é o princípio. Você precisa se relacionar para você crescer. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala que de tanto nós olharmos para Cristo, é como se a gente olhasse para um espelho. De tanto que você olha para Ele, você fica parecido com Ele. Então, quando eu começo a me relacionar, começo a pensar nas coisas que são do alto, eu começo a ser transformado, porque a essência de Deus, o caráter de Deus, ele começa a entrar dentro de nós. E aí nós começamos a ser nova criatura. O verso 2 fala assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Aqui fala em pensamento. Olha, a área que o diabo e Deus mais trabalham é na nossa mente. Tanto o diabo como Deus, eles trabalham na nossa mente. O diabo, ele tenta ludibriar. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Ele adora distorcer as coisas. E Deus, o que ele faz? Ele tenta mostrar o diferente. Ele começa a colocar sobre nós como ele vê as circunstâncias. A gente vê, às vezes, uma situação de morte, e Cristo quer que nós vejamos como uma situação de vida, como algo que pode ser um grande milagre. Então, o nosso pensamento, ele tem que ser transformado. Jeremias capítulo 29, verso 11, fala assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar danos, planos de dar para vocês um futuro. Olha só, como você pensa, não é como Deus pensa, porque os pensamentos dele vão muito além dos nossos, e Cristo quer colocar isso sobre nós. Então é por isso que ele quer trabalhar no nosso pensamento. Então, o nosso crescimento, ele depende de uma transformação da nossa cabeça. Olha, tem uma parte na Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, verso 22, que fala assim: se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Sabe o que eu acho interessante aqui? Jesus não usa nenhum elemento do mundo espiritual. Ele não fala assim: se você for cheio do Espírito Santo, o seu olho será luz. Sabe o que ele está falando? Olha, o modo como você vê uma circunstância determina aonde você pode chegar. Determina a sua circunstância. Aqui ele está falando: olha, se você vê algo que pode ser uma situação de morte, mas se você começar a enxergar aquilo como algo que pode ser um grande operar de Deus na sua vida, o seu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Sabe o que é isso? Se você vê tudo como uma dificuldade, tudo vai ser difícil. Vamos voltar ao exemplo de Davi e Golias. O exército inteiro viu um gigante, bem preparado, um guerreiro nato.
alguém que tinha um poder fora do comum. Os olhos deles, trevas. Davi, ele olha e ele vê um incircunciso. Sabe o que isso quer dizer? Que Davi viu um homem que não tinha pacto com Deus. Ele está falando assim, olha, eu tenho pacto com Deus, você não. Por isso você vai morrer. Sabe o que eu acho interessante? Que quando Davi, ele vai falar com Saul da situação dele, Saul fala, mas você é um jovem. Aí ele fala assim, olha que é um cara que tem um bom olho, que quer crescer espiritualmente. Ele fala, olha Saul, quando um urso ou um leão atacavam as ovelhas, eu ia lá, matava-os e salvava a ovelha. Ele comparou uma situação dele do campo com uma situação da vida prática. Ele estava crescendo espiritualmente. Olha, a gente precisa começar a mudar o nosso jeito de pensar, para que Cristo comece a operar na nossa vida. O pastor fala um negócio que eu acho maravilhoso. O maior milagre, na verdade, não é alguém ser curado de câncer. O maior milagre é alguém ser transformado no seu pensamento. É uma mudança de vida. O verso 5 fala assim, de Colossenses capítulo 3. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Olha só, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Sabe quem faz as coisas morrer? Não é Deus, é você. É você que tem que lutar contra a sua carne. Aqui está falando primeiro da transformação da mente conforme a palavra de Deus. Aqui já não está falando do modo como você olha. Aqui está falando da sua transformação interna de valores e conceitos. Aqui está falando que você precisa lutar contra aquilo que te vence. 2 Pedro 2,19 fala assim, se alguém de algo é vencido, do tal se torna escravo. Vou repetir. Se alguém de algo é vencido, ou seja, tem algo que te vence, daquilo você se torna escravo. E aí, meu irmão, é você, olha aqui o texto, façam morrer, ou seja, você precisa fazer isso morrer dentro de você. Não é Jesus que vai descer e vai tirar isso de dentro de você. E olha, tem uma notícia para te dar, a luta é diária, é constante. É você. Então para de colocar a culpa em Deus. Porque Deus não me ajuda, eu não consigo vencer isso, porque a minha tentação... Olha, Deus já colocou em você o poder de vencer tudo isso, porque Ele falou que é você que tem que fazer morrer. Como é que eu faço morrer? Lutando, evitando, desconversando, sendo prudente. Verso 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Meu irmão, sabe o que está falando agora? Ação. Porque tem gente que às vezes luta bem na sua mente, mas na hora que tem uma oportunidade, o cara vai embora. Às vezes o cara é um cara que chega na casa dele, ele dobra o joelho, o cara é um cara de oração, mas a hora que ele vê uma mulher passando, o cara não consegue. O olho dele acompanha, o modo de falar. Se ele tem uma oportunidade de falar uma mentira para se beneficiar, ele fala. Aqui agora, o crescimento é no agir. Não basta só falar.
Não basta só conhecer, o agir tem que ser transformado. E aqui tem uma coisa, se você reparar o texto, o agir, ele tem que ser um agir que gere frutos. E frutos de um crescimento espiritual. Porque a Bíblia fala o seguinte, que a árvore que não dá frutos é cortada. E aqui Cristo não está falando de árvore que dá fruto porque o cara tem dinheiro, porque o cara se relaciona bem. Aqui Jesus está falando de uma árvore que dá frutos, na palavra, frutos espirituais. O cara tem domínio próprio, ele controla a sua carne, ele é manso, ele é humilde. São frutos espirituais. E aí, quando eu começo a ter uma atitude diferente, o que a palavra fala no final? Olha, no finalzinho. A imagem do seu Criador. Ou seja, lembra que eu falei? De tanto a gente começar a olhar, a gente começa o quê? A ser transformado, começa a ser igual. Você começa a ser a imagem de Cristo. Não só com uma aparência física, né? Porque a Bíblia fala que nós já somos assim. Mas espiritualmente nós começamos a ter a essência, o caráter de Deus. Vamos lá para o verso 11 agora. E fala assim: e nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Você quer crescer espiritualmente? Entenda uma coisa. Cristo é tudo e Ele está em todos. Meu irmão, você não vai para o céu porque você é bonzinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que você desse a sua vida para morrer numa cruz, se Cristo não tiver misericórdia de você, você não chega no céu. Nós somos salvos pela graça. Você pode fazer o que você quiser, que se não for a graça de Deus, você não é salvo. Cristo é tudo. Jesus é tudo. E Ele quer ser tudo na tua vida. Ele quer fazer você crescer, para que você reconheça a soberania dEle na sua vida. Porque Ele quer se revelar a você como um Deus bom, como um Deus grande, como um Deus que quer mudar a sua história. Começando por essa noite, eu creio no nome de Jesus. E olha que coisa linda, que está no verso 12. Fala assim: revistam-se de profunda. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem que se apegar a isso de uma forma muito intensa. É como uma raiz muito firme. Mateus 11, verso 12, fala que o reino de Deus, ele é tomado à força. Olha, o caminho é estreito, a porta é estreita. Você precisa lutar. O evangelho é isso. Nós precisamos entender que a vida com Cristo é isso. Olha, coloca o Salmo capítulo 1, verso 1, para você entender o que é alguém que tem uma raiz firme. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei, medita de dia e de noite. Olha só, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Sabe o que é isso? Ele está plantado e tem uma correnteza passando. Muito forte.
olha só, dá fruto no tempo certo. Você vai dar fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham, ou seja, tem vigor, tem saúde. Tudo que ele faz prospera. Passa. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que quando eu começo a crescer espiritualmente, que eu firmo raízes, eu sou como essa árvore, que eu dou fruto no tempo certo, eu não murcho, ou seja, eu tenho saúde, eu tenho vigor, que nenhuma correnteza pode me abalar. O crescimento espiritual com Deus, ele nos leva a isso. Ele nos leva a ser forte. Ele é algo que está enraizado. Olha, você tem que buscar isso com profunda. É esse sentimento mesmo, de força, de intensidade. E o verso 14 fala assim: acima de tudo. Olha, sempre quando a Bíblia falar isso, guarda isso. Em Provérbios, Salomão, ele fala isso algumas vezes, fala assim, ó, acima de tudo. Ele dá uma importância, ele dá uma ênfase. Ou seja, esse verso aqui, Paulo está chamando a atenção que isso é mais importante do que tudo que ele falou até agora. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo que eu faço com amor, sai com perfeição. Você reparou quando você põe amor naquilo que você faz, talvez lá no seu trabalho, como as coisas saem bem feitas? Você reparou que quando você coloca amor naquilo que você está fazendo, aquilo parece que não é peso? Sabe o que ele está falando aqui? Faça isso com amor, porque isso vai gerar perfeição, vai gerar um elo que vai te fazer você ser inabalável na presença de Deus. Olha, foi o amor de Deus que nos trouxe aqui. Foi amor. Amor. Você precisa ter um encontro com esse amor de Deus. O amor de Deus, ele nos constrange. Tem alguns momentos que eu saio daqui da casa do Senhor e eu lembro daquela passagem que Jesus está com Filipe, né? E ele começa a falar e eles não sabem que é Jesus. E eles falam, olha, quando Jesus vai embora, ele falou, você não reparou que quando ele falava, o nosso coração ardia? E às vezes, eu estou aqui na casa de Deus, Deus está falando, e o meu coração arde. E eu começo a ver que isso é amor. Que isso começa a ser o elo perfeito entre a minha relação com Deus. E nós precisamos buscar isso. Essa é a base para o nosso crescimento com Deus. Nós estamos muito preocupados com crescer na nossa vida material. Tem as coisas, não é problema, meu irmão, mas e Deus? O amor, ele é o elo perfeito. Não adianta, meu irmão, você estar numa vida sem considerar o amor. A Bíblia diz, né, na verdade, alguns historiadores dizem que João, o apóstolo de Jesus, ele era um apóstolo do amor, né? Diz que a Bíblia fala que ele deitava no ombro de Jesus, no peito de Jesus. E alguns historiadores falam que ele foi o único apóstolo que teve morte natural, que todos os outros foram assassinados ou mortos. E tem uma história que eles contam de João, que eu sempre guardo no meu coração. Diz que João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, eles queriam queimar ele vivo. Falaram, ou você nega essa tua fé, ou nós vamos te queimar vivo. E dizem que a resposta de João foi o seguinte, olha, eu estou muito velho para subir aí em cima, ou para me jogar dentro dessa bacia de óleo quente, mas faz um favor, me pega e me joga. Tamanho é o amor. O amor, ele faz nos dar a nossa vida por uma causa que nos leva a sentir algo que é indescritível. Jesus morreu numa cruz e ele juntou a última força dele para gritar assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem isso por amor.
o verso 15 fala assim, para encerrar: que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Olha, a fé, o amor, a confiança, tudo isso, a gente tem uma certeza no nosso coração quando a gente tem paz. A paz, na verdade, ela é o juiz, como a Bíblia fala. Por quê? Porque ela determina o nosso grau de fé. Ela determina o modo como eu vejo as coisas. Quando você tem paz no seu coração, ela é o juiz entre o modo como você está vendo e como Deus está vendo. Vou te dizer uma coisa para você: se o seu coração nessa noite está aflito, Deus nessa noite vai trazer paz para você. Ele vai trazer paz porque Ele é o Deus da paz. Ele vai gerar o conforto no seu coração, porque nessa noite Ele está fazendo você crescer um pouquinho mais diante dos olhos dEle. E esse crescimento, o que Ele nos leva? Eu já podia parar por aqui, porque tem uma série de benefícios que foi falada. Mas Paulo, ele deixa o recado, falou: olha, para você que quer crescer espiritualmente, está lá em Efésios 3, verso 17 até o 19, fala assim: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, a raiz, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha só, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vou dizer uma coisa para você, resumindo esse verso: quando você cresce espiritualmente, você começa a entender algo que as pessoas não entendem. Aqui fala que a gente começa a compreender e conhecer todo o amor de Cristo. O que faz a vida valer a pena, gente, é isso. Tudo é bacana, tudo é legal na nossa vida, mas quando eu conheço todo esse amor de Deus, a minha vida, ela começa a valer a pena. Ela começa a fazer sentido. Para você que tem depressão nessa noite, quero dizer uma coisa para você: Cristo quer fazer o sentido na tua vida, porque ainda você não descobriu o amor dEle. Olha, e aqui, Paulo falou, olha, para que você conheça, aqui ele dá um sentimento de tamanho, largura, altura, mas para que você possa conhecer todo esse amor em plenitude. Olha, nós não estamos falando de algo pequeno, gente. Esse amor morreu numa cruz. Ele vai preencher o vazio do seu coração. Entenda uma coisa: Deus nunca vai dar coisas grandes para quem ainda é menino na fé. Deus nunca vai te dar nada se você não estiver preparado para receber. Se você está passando por grande aflição, quer dizer uma coisa para você, porque você está sendo preparado para coisas grandes. Esse é o ponto. Cristo quer fazer de você alguém maduro. Ele está fazendo isso com você, Ele está fazendo você crescer espiritualmente. Esse é o resultado de quem conhece o amor de Deus, de quem cresce diante dos olhos de Deus. Vamos ficar de pé. Vale a pena crescer diante dos olhos do Senhor. Deus é bom. E é por isso que nós somos felizes. Feche seus olhos. Eu queria que, antes de você abrir a sua boca, você provocasse uma reflexão dentro de você mesmo. Qual tem sido o seu crescimento com Deus? Quanto tempo nós temos gasto em conhecer tamanho amor?
Deus está te dando a oportunidade nessa noite de ser aquela árvore do Salmo capítulo 1, que tem raízes profundas, que dá fruto no tempo certo. Deus está nos chamando nessa noite para isso, para uma transformação real de vida, porque o Evangelho é transformação. Foi o texto que eu abri a pregação: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te clamo nessa noite, Deus. Pai, te peço ajuda, Deus, para que a nossa vida seja transformada, Deus. Pai, te peço, meu Pai, ajuda, Deus, porque eu quero ser cada dia mais parecido com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração, o desejo da tua igreja, Pai. Sermos referência do Senhor, Pai. Se alguém que quer crescer diante do Senhor, Pai, nessa noite nós abrimos a nossa boca, Pai, clamamos ao Senhor. Pai, faz morada, Pai, nas nossas vidas. Transforma o nosso jeito de pensar, transforma os nossos sentimentos, transforma o nosso agir, para que as pessoas lá fora possam ver Cristo em nós, para que nós possamos conhecer plenamente todo esse amor, para que a nossa vida tenha sentido, Pai. Pai, nessa noite eu te clamo, Senhor, invade o nosso coração, toma-nos, Deus, pela tua mão poderosa, Deus, nos enche nessa noite com teu amor, Pai, nos enche nessa noite, Senhor. Pai, eu te clamo, Senhor, com o meu coração, Pai, cheio nessa noite, porque eu preciso do Senhor, as nossas almas anseiam por Ti. Deus, essa noite transforma a nossa vida, meu Pai. Te damos liberdade. Pai, entendemos que a transformação parte de nós, que nós precisamos fazer com que as coisas morram na nossa vida. Então dá-nos força, dá-nos sabedoria, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Deus, essa noite eu te peço, meu Deus, seja um com nós, para que assim possamos vencer tudo, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, que no Senhor nós já temos a vitória, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Se é para o Senhor, melhora. Glória a Deus.